Boa noite, gente. Bom, nesse período de comemoração do Dia das Mães, mesmo não comemorando, nunca comemorei essas datas festivas, mas é meio que impossível não pensar na mãe da gente, né? Então, eu penso muito na minha e no quanto ela foi importante pra mim. E já fazem 15 anos que eu não tenho minha mãe aqui do meu lado. Isso é muito difícil, assim, porque ela sempre foi uma figura muito imponente, presente, alegre, que me deixou pra cima, que me motivava. Então, assim, desde o primeiro dia que eu já não a tinha, eu senti muito e eu ainda sinto. Menos porque o tempo passa e você meio que vai se acostumando, o que é muito ruim também. Porque parece que você tá se esquecendo da pessoa, mas não é isso. É que o tempo ele tem isso, entendeu? Você não tem ela há muito tempo, então você sabe que não vai tê-la. E então você entende que é você com seus irmãos, que eu agradeço muito, inclusive. Não sou filha única, tenho 4 irmãos e que bom, porque todos eles me lembram um pouco da minha mãe. O que eu posso dizer é que assim, eu gostaria de fazer uma homenagem pra ela. Ela é muito importante. Ela tinha os defeitos dela, como eu tenho, como todos os meus irmãos têm, como toda mãe tem. Mas ela sempre foi uma super mãe, sabe? Se um dia eu tiver um filho, eu acho que tá um pouco tarde pra isso, mas enfim. Ela me teve com 36 anos. Eu tenho 41 agora, quase 42. Então, não é totalmente impossível. Mas enfim, é pouco improvável. Mas se um dia eu tivesse, eu gostaria de ser, sei lá, 10% do que ela foi comigo. Ela foi uma pessoa incrível. Com todos os defeitos dela, ela sempre me impulsionou pra frente. E a morte dela me deixou muito mal. Assim como todos os meus irmãos, tenho certeza. É que eu fiquei com ela por mais tempo. Eu nunca saí de casa, né? Eu sempre estive com ela e com meu pai. Eu acho que nós temos que normalizar isso de não estarmos bem, né? Algumas pessoas têm isso se alguém me pergunta se eu tô bem, eu vou dizer que eu tô mesmo que eu não esteja, pra não falar sobre. Na verdade, eu penso o contrário. Claro que isso depende de quem é, né? Se é uma pessoa que você não tem muito contato, você não vai falar, não tô bem, porque você não vai se sentir à vontade pra desabafar com essa pessoa. Mas se for alguém que eu tenha uma certa intimidade, que seja meu amigo, eu vou dizer não. Eu não tô bem. Eu não tô bem porque eu tô desestabilizada desde 15 anos atrás. Onde eu perdi meus pais, eu perdi minhas referências. Eu não sei se todas as pessoas que perdem os pais sentem assim, mas eu sinto que eu perdi minhas referências. E eu tenho tentado me encontrar todos os dias. Não tem sido fácil.
eu passo por um quadro muito forte de depressão que não é só decorrente da morte deles. Eu penso que eu já tinha esse quadro depressivo, mas ele se agravou muito depois que eles morreram. Eles morreram muito próximos, né? Foi uma diferença de 7 meses. Meu pai faleceu em julho de 2009 e minha mãe faleceu em fevereiro de 2010, sendo que meu pai estava doente e minha mãe não. Minha mãe foi uma fatalidade, foi um acidente. Ela estava viajando, ela estava feliz. Eu pude falar com ela um dia antes e eu vi o quanto ela estava feliz. Então foi um baque muito grande. Até hoje eu lembro de tudo, eu lembro de como ela era. Eu até ouço o que ela poderia me dizer, mas eu não posso ouvir real o que ela me diria. Então assim, eu sinto muita falta do que ela me diria para certas coisas, sabe? Certos conselhos, apesar de saber exatamente qual seria a opinião dela, porque afinal de contas foram 27 anos até ela morrer. Então eu tenho noção do que ela falaria pra mim, mas eu queria ouvir a voz dela falando pra mim. E é uma coisa muito, muito dura, porque você vai esquecendo a voz da pessoa se você não tiver isso gravado. Você lembra talvez do timbre da voz dela, mas você não lembra exatamente como é a voz. É assim que eu vejo. Eu já ouvi outras pessoas falarem isso, sobre ter perdido outras pessoas. E real, é assim que eu vejo. E você esquece até de como a pessoa era fisicamente, se você não tem fotos. E isso é muito triste. Isso é muito triste, faz até você se sentir culpada. Por quê, né? Por que a gente esquece a pessoa mais importante da nossa vida? Porque eu sou uma pessoa que não tem filhos. Então, assim, a perda dos meus pais, desculpa, foram as piores perdas que eu poderia ter. Mas graças a Deus eu tenho meus irmãos e assim, eles são maravilhosos. Mas eu sinto muita falta da minha mãe. Eu só gostaria de deixar claro, assim, que a gente precisa sentir esse luto. A gente precisa normalizar o não estar bem, sabe? Depressão, bipolaridade, é isso que eu tenho. Foram os transtornos com os quais eu fui diagnosticada. Então, assim, ela nem soube isso. Então, assim, se mostre pra quem você mais ama, porque eu tenho a impressão de que eu fui desonesta com ela, porque ela não soube realmente o que eu tinha. Mas a minha depressão ela é muito forte, provavelmente decorrente da bipolaridade. E assim, eu gostaria muito de não sentir nada disso, porque não é legal, não é nem um pouco legal. Mas sabe o que é menos legal? O que é péssimo? É fingir que você não tem algo quando você sabe que tem. Então eu só queria encorajar vocês, a quem tá me assistindo, que é importante, é muito importante você, em primeiro lugar, você acreditar que você realmente tem algo, né? Você internalizar que isso é de você e que você precisa de ajuda. Já fiz terapia, já tive alta, não acho que eu deveria ter alta,
Por isso eu procuro ter terapia novamente. Estou procurando, né? Então eu acho que a terapia é para todos. Não é só para alguém que teve um evento traumático, né? Que tá com transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade, bipolaridade, depressão, seja qual for, se for leve, moderada, profunda, borderline, enfim, tem tantas coisas, né? Eu acho que todos nós, independente de qualquer coisa, precisamos de uma terapia. E é muito melhor que essa terapia seja feita antes de você se sentir tão mal como eu tô me sentindo agora. Não é fácil você dizer que você não tá bem, mas é muito pior você mascarar essa dor, sabe? Você fingir que tá bem quando você não tá. Quem realmente te ama e te conhece vai saber que você não tá. Então, assim, essas pessoas não vão te julgar se você disser que não tá bem, né? Você não precisa nem dizer os motivos pelos quais você não tá bem. Você pode simplesmente dizer não. Se alguém te disser, você tá bem? Tá tudo bem, sabe? É a pergunta mais simples que alguém faz quando você inicia uma conversa. Oi, tudo bem? Não, não tá tudo bem, mas eu tô me esforçando pra que fique. A conversa pode parar aí, dependendo da pessoa, mas dependendo da pessoa, se ela realmente se importar com você, ela vai querer saber por que você não tá bem. E ela vai tentar te deixar pra cima. Ela vai te dizer que você não tá sozinha. Então eu gostaria de aconselhar, se é que eu posso. Eu fiz 5 semestres de psicologia, eu já tava no 6º quando eu parei de fazer. Eu tive uma crise e eu não consegui continuar. Enfim, eu gostaria de dizer pra vocês, procurem terapia, ajuda muito. Se você não gosta de terapia, se você acha que um psicólogo não vai resolver, eu entendo, não concordo, porque eu acho que sim, resolve, ele estudou pra isso, ele vai saber te ajudar. Mas assim, eu entendo. Nesse caso, procura um amigo, procura alguém que te inspire confiança pra você dizer, olha, tá doendo. E eu não sei como eu sair disso. Em muitos momentos eu não sabia como sair disso. Quando eu disse que fui até a metade do curso de psicologia, é porque eu já não me sentia apta. E eu achei que eu deveria parar. Foi bem numa época bem difícil, em que tive surto, em que eu me senti muito mal. Mas eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu não sou só esse surto que eu tive, eu não sou só a depressão que eu tenho, eu não sou só a bipolaridade que eu tenho, eu não sou só a vontade de sumir que eu tenho, eu não sou só as medicações que eu tenho que tomar, porque eu nem sonho, penso em ficar sem elas, porque eu sei que isso faria total diferença na minha vida e na vida das pessoas que convivem comigo. Então, eu só gostaria de orientar vocês a conversar com quem vocês quiserem. Não precisa ser um psicólogo. Se vocês acharem que não adianta. Eu, Sabrina, talvez pela minha formação, quase formação, porque eu não terminei o curso, mas assim, a psicologia é algo que me brilha os olhos, sabe? É o que realmente me faz feliz. Então, assim, eu acho que sim, uma terapia com um psicólogo faz toda a diferença. Mas
Mas se você acha que não, converse com um amigo, procure o CVV, né? É muito útil. Eles vão te ouvir, sabe? Muito provavelmente eles só vão te ouvir. Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa desabafar, sabe? Freud falava sobre a cura pela fala. Então é isso. Eu só gostaria de deixar claro que não é fácil. Não é nada fácil. Mas é muito, muito, muito comum hoje em dia. Doenças psíquicas, psicológicas. E assim, não sei se tá mal se você tiver ansiedade, se você tiver depressão. Enfim, se você tiver borderline, se você tiver distúrbio bipolar ou qualquer outra coisa. Porque assim, não tá fácil viver nesse mundo. Não tá nem um pouquinho fácil. Como eu disse, faz muito tempo que eu perdi minha mãe. Ela era uma inspiração muito grande, ela ainda é, né? Então, assim, é muito difícil pra mim continuar. Quando aconteceu dela falecer, do meu pai falecer, meu pai faleceu antes, né? 7 meses antes, em julho de 2009. Mas ele tava doente. Então, assim, é uma situação diferente, tá? Por mais que a gente, óbvio, não quer perder a pessoa que a gente ama, doente ou não. Mas você meio que espera, porque você sabe que ele não tá bem. A minha mãe não, minha mãe foi curtir, né? E sofreu um acidente. Tá totalmente inesperado. Eu sinto falta dela todos os dias. E eu gostaria de estar com ela. Eu sinto falta do abraço dela, da voz dela, do que ela me diria. E eu não tenho isso, não por enquanto, pelo menos. Mas eu tenho esperança de que um dia eu tenha ela novamente comigo. E que nós possamos nos abraçar, contar o que aconteceu, dizer pra ela o quanto foi difícil, ficar sem ela. Eu sei que ela sabia disso, eu sei. Porque assim, muitas das vezes eu imaginava não estar com ela e eu já sofria por isso quando ela estava viva. Então por isso eu cuidava dela, sabe? Cuidava muito bem dela. E eu sei que ela sabe o quão importante ela foi e sempre será na minha vida. E eu sei que eu fui pra ela também. Então eu gostaria de deixar registrado que é algo que todos nós passamos. Não é fácil, não é fácil. Mas eu gostaria de deixar pra vocês um pensamento. Não desista. Por favor, não desista. Por mais que seja difícil, sim, a vida presta. A vida presta sim. Porque eu lembro que, por mais dificuldades que minha mãe teve, e ela teve muitas, ela tinha alegria de viver. E é isso que me impulsiona para querer viver. Sabe, não é fácil. Mas eu lembro muito dela de me impulsionar para viver, sabe? De me dar bons exemplos, de fazer com que eu seja como ela, em partes, né? Eu nunca vou ser como ela, nunca. Se eu fosse mãe, que eu acho pouco provável, mas se eu fosse, e fosse 10% da mãe que ela foi pra mim, pra nós, pros nossos irmãos, eu seria uma super mãe. Então daí você já pode imaginar
que mãe ela era pra mim. Eu realmente amo muito a minha mãe. E eu só posso dizer, Gedália, você me ensinou muita coisa. Inclusive a sofrer. Porque eu sofri muito quando você nos deixou. Foi muito triste. Porém, eu guardo as lembranças boas e guardo a esperança de poder te ver novamente, te abraçar e demonstrar o quanto você foi incrível pra mim e pra nossos irmãos. É muito triste perder alguém que a gente ama tanto. Eu não tenho filhos, então assim, eu julgo que as piores perdas que alguém que não tem filhos possa ter são os pais. E eu perdi os meus dois, tanto meu pai quanto minha mãe. E ao mesmo tempo eu sou grata por ela não ter tido a dor de perder os filhos, ou um deles. Enfim, eu acho que ela sofreria muito mais do que eu sofro hoje. E isso faz com que eu pense, que bom que ele não sofreu, não isso. Não dessa forma. Ela já sofreu muito na vida, mas não assim, né? É o primeiro vídeo que eu gravo. Eu gostaria de alcançar um maior número de pessoas, então eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem. Eu sou uma pessoa muito sensível em todos os sentidos. Mas assim, eu tenho tentado continuar. Eu fui diagnosticada com distúrbio bipolar, eu tenho depressão, tomo remédios. E assim, não me imagino não tomando esses remédios. Pode ser que com o tempo diminua, enfim, eu até pare de tomar, mas eu tomo esses remédios desde 2017, ou seja, há 8 anos, né? Há quase 10. E é isso, eu acho que eu tenho que continuar tomando pra me sentir melhor. Não tenho esse preconceito de tomar remédio, nunca tive, né? Até pelo curso que eu fiz, que eu comecei a fazer, não terminei, mas pela psicologia, não tem motivo de ter preconceito com remédio. Eles estão aí para que você se sinta um pouco melhor, para que você consiga ter uma qualidade de vida. Eu acho que sem esses remédios, nem sei se eu estaria aqui. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Não deixar pra lá. Não deixar pra lá. Converse com alguém que seja de confiança, uma amiga, um amigo, um namorado, marido, pai, mãe, tio, qualquer pessoa. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Às vezes as pessoas entendem de forma errada. Quando você tem depressão, você pode não querer falar com ninguém, né? Você tem uns momentos que você não quer falar com ninguém. E isso pode ser mal interpretado. Então, eu gostaria de deixar isso claro também para todos. Que se eu me afasto das pessoas não é por mal. Infelizmente, é por causa dessa minha condição, dessa minha doença, porque é uma doença. E que eu não gosto de ser assim. Eu gosto de ser... Eu gostaria de ser uma pessoa feliz, que quer estar em contato o tempo todo. Mas se eu dissesse que eu sou essa pessoa, eu estaria mentindo. Eu não sou essa pessoa, eu sou alguém que tenta evoluir. Eu penso muito na minha mãe, porque ela já passou por muitas coisas difíceis
E mesmo assim ela sorria, ela nunca deixou de sorrir, de ser alegre e de viver. E é isso que eu quero levar pra minha vida. Então, o que eu quero dizer é que não se sinta mal se alguém te perguntar: você tá bem? Se você tiver vontade de dizer que não tá, diga que não tá. Não importa o que a pessoa vai falar. Eu não acho que a gente tem que mentir, entendeu? Se alguém me disser: você tá bem, e eu não estiver, eu vou dizer que eu não tô. Se a pessoa não falar mais nada, ok. Mas você foi sincera. Você disse que tá no seu coração. Meu coração tá que eu não tô. Então, assim, se essa pessoa realmente se importar com você, ela vai perguntar por quê. O que aconteceu? Como já aconteceu comigo. Aí eu abri meu coração e falei o que eu tava sentindo. Eu não tô porque eu tô deprimida. Porque eu sou bipolar e eu não tô na fase da mania, da euforia. Querendo ou não, é uma fase boa. A gente sabe que não é normal, que não é natural, que ela vai passar louco. Mas é uma fase boa em que você se sente bem, se sente muito bem. Eu tô na fase da depressão. E assim, eu já ouvi falarem, inclusive a doutora Ana Beatriz, que é, nossa, é um modelo, né, em psiquiatria. Ela disse que os maiores casos de suicídio são de pessoas que são bipolares, que têm distúrbio bipolar, transtorno bipolar. É porque assim, é muito pra cima e muito pra baixo. Então é assim, muito bem. Euforia, eufórica, quero fazer tudo, quero correr risco, não tenho medo de nada, me acho assim, divina. É como se eu me achasse Deus. Que nada me afetasse. É uma coisa louca. Você se sente muito bem quando você está na euforia, como dizem na mania. Mas, depois que passa, você vai para a fase da depressão. E essa depressão não é uma depressão normal. É uma depressão que já acaba, que faz você querer se matar, que faz você não querer estar aqui. Então, assim, é muito importante que a gente olhe para si mesma e veja do que a gente precisa, né? Eu sinto que eu preciso dos meus amigos perto de mim e que é muito difícil. É muito difícil você continuar sozinho, né? Eu sou muito grata à minha irmã. A primeira crise que eu tive de bipolaridade, que foi com o que eu fui diagnosticada, se eu estivesse sozinha, eu não sei o que aconteceria. Minha irmã estava do meu lado, minha sobrinha estava do meu lado, ela esteve comigo o tempo todo. Uma outra nossa amiga estava do meu lado. Eu sou muito grata a ela, amo de coração. E assim, eu tive que ser internada, enfim, fui para uma clínica, não cheguei a ficar internada. Eu passei um dia em observação no hospital, depois eu fui transferida para essa clínica e voltei no mesmo dia, não precisei ficar internada. Mas assim, eu poderia ficar. E eu teria que aceitar isso. Então assim, gente, é muito sério ter problemas psicológicos e é muito importante que as pessoas entendam cada vez mais que isso é real, sabe? Não é ninguém querendo chamar atenção. Isso é real. Isso é cada vez mais real. E o mundo que a gente vive não tá fácil. Então assim, eu sei
Eu sei que se minha mãe tivesse aqui, ela entenderia perfeito o que eu tô sentindo. Quando ela tava aqui, eu me sentia melhor. Então eu não vi necessidade de ir pra psicólogo, pra psiquiatra, enfim. Talvez devesse ir. Mas eu não vi a necessidade. Eu tinha minha mãe e eu me sentia bem com ela. Mas a partir do momento que eu não tive mais, eu decaí de um jeito que eu não desejo pra ninguém. Bom, gente, esse vídeo ficou comprido, mas é porque realmente eu não sei o que dizer mais, além de que se você precisa conversar, deixa um comentário aqui embaixo no meu vídeo. Procure o CVV, procure psicólogo. Tem muitas faculdades que fornecem atendimento psicológico, tá bom? Se vocês precisarem, falem comigo. Eu sei de alguns lugares que oferecem, então assim eu vou ter prazer em ajudar, tá bom? É muito bom falar com vocês. Desejo que vocês tenham uma ótima noite. Um beijo. Tchau, tchau.